Você já teve a impressão de estar vivendo um roteiro que não foi escrito por você? Como se, em algum momento no início da jornada, tivessem lhe entregue um papel para interpretar sem que você pudesse ler a história completa. E agora, você se vê no meio do palco da vida, dizendo falas que parecem estranhas e fazendo movimentos que não ressoam com a sua alma. Essa sensação, essa profunda dissonância interior, é uma das dores mais solitárias que existem. É o sentimento de ser um estrangeiro na própria vida, o que nos leva àquela sensação de sermos um barco à deriva, sendo levados por uma correnteza que não escolhemos, em direção a um destino que não conhecemos. E no fundo do coração, uma voz anseia por uma única coisa: a permissão para reescrever a própria história. É a partir dessa sensação de estar preso em um papel que não nos serve, que olhamos para o lado e nos perguntamos sobre o mistério do ser escolhido. Por que algumas pessoas parecem ser as autoras e diretoras de seus próprios filmes, vivendo com um senso de propósito e direção, enquanto nós nos sentimos como meros coadjuvantes na nossa própria existência? Será que o universo distribui os papéis principais de forma aleatória? Será que é tudo uma questão de sorte? Essa crença nos mantém pequenos, nos faz acreditar que o poder está sempre em algum lugar lá fora. Mas a verdade é que o poder de reescrever o roteiro não está fora. Ele está dentro, esperando para ser redescoberto. Aqui, o trabalho do Neville nos acende uma luz. Ele nos mostra que o roteiro que estamos seguindo foi, em grande parte, escrito em nosso subconsciente durante os primeiros anos de vida. Cada "você não consegue", cada "isso não é para você" que ouvimos, se tornou uma linha de diálogo, uma erva daninha em nosso jardim interior. Essas crenças limitantes se tornaram o roteiro oculto que seguimos sem perceber. Mas a grande revelação, a que nos devolve a nossa força, é esta: você não é o roteiro, você é a consciência que lê o roteiro e, portanto, você é o único que pode mudá-lo. Você é o jardineiro que pode limpar o terreno e preparar a terra para uma nova história florescer. E então, Neville Goddard nos entrega a caneta. Ele nos ensina a arte divina da edição e da criação. Ele nos mostra que ser escolhido é o ato de escolher uma nova cena. É você, no silêncio do seu ser, no cinema da sua imaginação, decidir qual será o final do seu filme. É sentir agora a emoção da cena final já realizada. A paz, a alegria, a gratidão. Ao se envolver com esse sentimento, você está, na verdade, escrevendo um novo roteiro com a tinta da emoção. E o universo, o diretor de fotografia perfeito, é obrigado a registrar e projetar essa nova cena na tela do seu mundo. O poder nunca esteve em receber um papel melhor. O poder sempre esteve e sempre estará em assumir o seu lugar como roteirista. Se você silenciar o mundo lá fora por um instante e ouvir a sua conversa interior com a vida, como ela soa? É uma conversa de igual para igual? Ou é a conversa de alguém que se sente pequeno diante de algo muito grande? Muitos de nós fomos ensinados a viver na frequência da súplica, em um estado constante de pedir e esperar. Pedimos por uma solução, pedimos por uma mudança, pedimos por um milagre. E cada pedido, por mais cheio de fé que seja, carrega em si uma mensagem oculta, uma declaração de que aquilo que desejamos não está aqui, de que somos separados daquilo que buscamos. É um ciclo que nos esgota, porque ele reforça a sensação de que o poder está sempre do lado de lá, e nós estamos do lado de cá, de mãos estendidas, esperando. É preciso entender que essa postura de súplica, de mendicância espiritual, é uma frequência. E, como toda frequência, ela atrai uma realidade correspondente. A realidade da espera, da falta, do ainda não. Mas existe outra frequência disponível, uma outra forma de se relacionar com o poder que cria mundos. É a mentalidade real, a consciência de um soberano,
Um rei ou uma rainha em seu próprio reino não implora. Um soberano não pede permissão para ser feliz, para ser próspero, para ser saudável. Um soberano decreta. E este ato de decretar não tem nada a ver com arrogância ou com ordens dadas aos gritos. É um ato de alinhamento silencioso e profundo. É o reconhecimento sereno de que a sua consciência é a autoridade máxima em seu universo e que a realidade se molda a partir da sua convicção interior. Aqui está a revelação que pode mudar a sua energia fundamentalmente. Pedir ao universo é uma declaração de que você não tem. Decretar em seu coração é uma declaração de que você já é. O universo não responde a mendigos. Ele responde a soberanos. Ele não lhe dá aquilo que você pede com seus lábios. Ele reflete aquilo que você silenciosamente assume que você é. Ser escolhido, portanto, é o resultado de um ato de autocoroação. É parar de olhar para o céu em busca de um Salvador e reconhecer o Criador que habita dentro do seu próprio ser. Você pode começar a praticar essa nova postura de uma forma muito simples, mas imensamente poderosa. Ao acordar, antes que o mundo exterior invada seus pensamentos, em vez de pedir por um bom dia, experimente decretá-lo. Com a calma e a dignidade de um soberano, afirme em seu silêncio interior: eu decreto que este dia se revela em perfeita harmonia. Eu sou a paz e a autoridade em meu mundo. Sinta a diferença no seu corpo. Sinta a mudança sutil de poder, que sai da carência e se move para a certeza. É sobre se alinhar com o seu direito divino de criar a sua própria experiência. Imagine, por fim, que a sua vida é um reino. Você pode escolher passar os seus dias como um plebeu nos portões do castelo, implorando por migalhas de alegria e esperando pela benevolência de uma força que parece distante. Ou você pode caminhar com passos firmes, atravessar os portões que nunca estiveram trancados, entrar no seu castelo interior, sentar-se no trono que sempre foi seu por direito de nascença e começar a governar o seu reino a partir de um lugar de sabedoria, amor e autoridade consciente. O trono está vazio, esperando por você. Sempre esteve. Todos nós já sentimos a frustração que é tentar se manter positivo em meio a uma tempestade. É como tentar construir um castelo de areia enquanto as ondas da realidade insistem em desmoroná-lo. O pensamento positivo por si só muitas vezes parece frágil, superficial, porque lhe falta peso, lhe falta substância. Ele flutua na superfície da nossa mente, mas não tem raízes profundas para nos sustentar quando o chão treme. A dor que sentimos quando a nossa positividade desaba não é um sinal de que somos fracos, mas sim de que estamos usando a ferramenta errada. Estávamos tentando flutuar quando o segredo é, na verdade, criar um novo centro de gravidade. Vamos explorar um conceito que muda tudo: a física da consciência. Uma suposição, como ensinava Neville Goddard, não é um pensamento positivo. É muito mais do que isso. É o ato de sentir e aceitar interiormente que o seu desejo já é um fato consumado. É um ato de criar um novo e poderoso campo gravitacional dentro de você. Assim como um grande planeta com sua massa curva o tecido do espaço ao seu redor e atrai corpos menores para a sua órbita, uma suposição, quando mantida com sentimento e fé, curva o tecido da sua realidade. Eventos, pessoas, ideias e oportunidades começam a ser, de forma natural e inevitável, atraídos para essa nova e poderosa massa que você criou em sua consciência. A grande revelação que vira o jogo é esta: você não precisa correr atrás das coisas. Você não precisa se esforçar mais, lutar mais ou empurrar a realidade com mais força. Você precisa se tornar um centro gravitacional tão potente que as coisas sejam puxadas para você. O verdadeiro controle mental não é sobre forçar o mundo exterior a mudar.
É sobre aumentar a massa da sua consciência através da persistência serena em sua suposição. É uma mudança de estratégia de caçador para ímã. Você para de perseguir borboletas e, em vez disso, dedica-se a cuidar do seu jardim para que elas venham até você. Experimente como um convite a si mesmo o que poderíamos chamar de dieta da suposição. Escolha um dos seus desejos mais profundos e, por um dia, se proíba de pensar sobre ele, de olhá-lo à distância. Em vez disso, pratique pensar a partir dele. Habite esse estado. Pergunte-se ao longo do dia: se isso já fosse verdade, como eu estaria me sentindo agora? Como eu olharia para este céu? Como eu andaria por esta rua? É um convite para se sentir em casa na realidade do seu desejo cumprido, mesmo antes que ela se mostre aos seus olhos. É vestir o sentimento até que ele se torne a sua pele. Imagine a sua vida como um grande lençol de tecido elástico, esticado. Seus problemas e circunstâncias atuais são como pequenas bolas de gude espalhadas sobre ele. Tentar mover cada bolinha de gude, uma por uma, para o lugar que você quer, é uma tarefa exaustiva e quase impossível. A suposição, no entanto, é como pegar uma bola de boliche, pesada e silenciosa, e colocá-la suavemente no centro do tecido. Sem esforço, sem luta, todas as pequenas bolinhas de gude começam a rolar, natural e inevitavelmente, em direção ao novo centro, até que todas elas estejam reunidas ao redor dele. Esse é o poder de assumir um estado. Você não muda as coisas. Você se torna o centro para o qual todas as coisas mudam. Existe uma dor muito particular que nasce da sensação de aprisionamento. É a dor de se sentir preso em um roteiro que você não escreveu, interpretando um papel que não lhe serve mais. O papel do sofredor, do batalhador eterno, daquele que é sempre rejeitado ou deixado para trás. Você conhece o papel de cor, executa-o com perfeição todos os dias, mas a sua alma, em silêncio, se recusa a continuar no personagem. Ela anseia por uma nova história, por um novo roteiro, mas você não sabe onde encontrar a caneta para começar a reescrever. O sentimento é o de estar em um palco, sob os holofotes, repetindo as mesmas falas tristes, dia após dia. O que precisamos compreender é o conceito da narrativa pessoal. Todos nós, sem exceção, vivemos de acordo com uma história que contamos a nós mesmos sobre quem somos e sobre como o mundo funciona. Essa história, que na maior parte do tempo opera de forma inconsciente, é o filtro através do qual vemos a vida. É ela quem dita nossas reações automáticas, nossas escolhas e, por consequência, os resultados que continuamos a criar. Essa narrativa é o roteiro invisível que dirige o filme da nossa vida, e enquanto não o trouxermos para a luz da consciência, continuaremos a ser apenas seus atores. E aqui reside a revelação que nos devolve todo o poder. O verdadeiro controle mental é a capacidade de se tornar o roteirista e o diretor do seu próprio filme. É verdade que você não pode mudar as cenas que já foram filmadas, o passado já está gravado, mas você pode, neste exato momento, pegar a caneta da sua imaginação e reescrever as próximas cenas, o clímax e o grande final da sua jornada. Ser escolhido pelo universo é, na verdade, o ato de escolher um novo roteiro para si mesmo. É decidir que o personagem da vítima já cumpriu sua função e que agora é hora de dar vida ao herói, ao amante, ao curador, ao criador. Para isso, existe um caminho belo e eficaz, uma forma de comunicar ao universo o novo final que você escolheu. É a prática da cena final. Em vez de se preocupar com o como as coisas vão acontecer, defina em sua mente qual é a cena que, se acontecesse, implicaria que todo o seu desejo foi realizado.
Pode ser uma cena simples, como uma conversa com um amigo querido, onde você diz, com um suspiro de alívio e um sorriso nos lábios: "Lembra quando eu estava tão preocupado com aquela situação? Pois é, tudo se resolveu da maneira mais perfeita que eu poderia imaginar." Todas as noites, antes de adormecer, entre no cinema da sua mente e assista a essa cena. Sinta cada emoção dela. Sinta o alívio, a alegria, a gratidão. Adormeça nesse sentimento. Pense nesta metáfora profunda. Você é um ator genial que recebeu um roteiro para uma tragédia. Você pode escolher interpretar o papel da vítima com uma perfeição digna de prêmios, recebendo os aplausos da plateia, que muitas vezes vem na forma da compaixão e da validação da sua miséria por parte dos outros. Ou você pode ter a audácia sagrada de, no meio do ato, caminhar até a mesa do diretor, que é a sua própria consciência, pegar o roteiro, riscá-lo com firmeza e começar a escrever, ali mesmo, uma nova história. Uma história de triunfo, de alegria e de paz. A plateia pode estranhar no início, mas o aplauso final será para a sua coragem de ter se tornado o autor da sua própria felicidade. Existe uma frustração silenciosa que muitos de nós conhecemos bem. É a frustração de repetir afirmações que soam vazias, de criar quadros mentais que parecem não ter vida. É como se estivéssemos falando uma língua estrangeira para o nosso próprio ser, e as palavras, por mais bonitas que sejam, se perdem em um eco no vazio, sem gerar nenhuma mudança real. Sentimos que estamos fazendo o nosso melhor, mas a comunicação não acontece. Essa dor não vem da falta de esforço, mas da falta de conhecimento sobre qual é a linguagem que a nossa alma verdadeiramente entende. Precisamos compreender que o nosso subconsciente, o grande poder executor que opera por trás do palco da nossa vida, não fala a língua da lógica ou das palavras abstratas. A linguagem dele é muito mais antiga, mais primitiva e mais poderosa. É a linguagem dos sentimentos, das sensações físicas e dos símbolos. Para instruir essa parte profunda de nós, para de fato programá-la para executar nossas ordens, precisamos parar de falar com ela e começar a sentir com ela. Precisamos aprender a nos comunicar em sua língua materna, que é a língua do corpo e da emoção. A revelação essencial é esta: a nossa mente consciente, a que pensa e analisa, opera com palavras, mas a nossa mente subconsciente, a que cria, opera com imagens e sensações. Uma visualização que é apenas um filme mental, uma tela de cinema que você assiste de longe, é só uma fantasia. A visualização que transforma, que impregna o subconsciente, é uma imersão sensorial completa. É aquela que engana o corpo e o faz acreditar que a experiência está acontecendo agora. Quando o seu corpo sente o arrepio, quando o seu coração acelera, quando você pode quase sentir o cheiro e o toque da sua realidade desejada, o subconsciente não questiona. Ele aceita a experiência como real e começa a trabalhar para manifestá-la. O caminho para essa comunicação profunda é através da imersão sensorial. Em vez de tentar visualizar uma longa e complexa história, escolha um único ato, um momento curto e simbólico que representa o seu desejo já cumprido. Se o seu desejo é um novo lar, não se perca imaginando cada cômodo. Em vez disso, sinta em sua mão o peso e a temperatura da chave fria de metal. Sinta a textura dela em seus dedos. Gire-a na fechadura e ouça o som satisfatório do clique. Sinta o leve empurrão da porta se abrindo e o cheiro daquele novo começo. Recrie essa cena de poucos segundos, com o máximo de detalhes dos seus 5 sentidos, até que ela se torne tão real e natural quanto a sua própria respiração. Pense nesta metáfora simples para entender por que isso funciona. Imagine que o seu subconsciente é um engenheiro de software genial, o melhor do mundo, mas ele só entende uma linguagem de programação muito específica, como Python.
E você, com a sua mente consciente, passa o dia inteiro tentando lhe dar ordens e comandos em português. O engenheiro não executa as tarefas, não porque seja desobediente ou incapaz, mas porque ele literalmente não entende a instrução. Aprender a arte da imersão sensorial é como, finalmente, aprender a programar em Python. Você começa a dar os comandos na linguagem correta e o engenheiro, com sua genialidade, executa o programa com uma perfeição e uma velocidade que você jamais imaginou serem possíveis. Chegamos agora ao ponto mais desafiador de toda a jornada. É o momento em que a sua visão interior, tão clara e real em sua mente, esbarra no mundo lá fora. É a dor do desânimo, aquela perda de fé que acontece quando você nutre um sentimento de sucesso, mas sua conta bancária mostra o contrário. Quando você cultiva a sensação de saúde, mas o seu corpo ainda dói. Quando você vive em um estado de amor, mas o telefone não toca, é nesse exato momento que a dúvida bate à porta, sussurrando que você é um tolo, um sonhador iludido que está se enganando. Essa é a grande prova de fogo da consciência, e é aqui que muitos desistem sem saber que estavam a um passo da linha de chegada. Para atravessar essa fase, é preciso adotar o que podemos chamar de uma dieta mental seletiva. Pense na sua nova realidade, no seu desejo cumprido, como um feto delicado crescendo no útero da sua consciência. Assim como um corpo grávido precisa de nutrientes e de proteção contra venenos, a sua imaginação em gestação precisa ser nutrida com atenção e fé, e precisa ser protegida da toxina da realidade sensorial que a contradiz. Isso requer uma disciplina serena, uma decisão consciente de guardar e proteger a semente que você plantou, recusando-se a deixá-la morrer de fome ou ser envenenada pela dúvida. A revelação contra-intuitiva que nos liberta é esta. A sua realidade atual, aquilo que os seus 5 sentidos reportam, não é a verdade final. Ela é apenas o passado solidificado. É a sombra de velhos pensamentos e sentimentos que já se manifestaram. Dar a sua atenção e, principalmente, a sua energia emocional a essa realidade é como continuar a regar uma planta morta, na esperança de que ela reviva. Ignorar a realidade não é um ato de negação, mas sim um ato estratégico e sábio de redirecionamento de energia vital. Você para de alimentar o passado com a sua atenção para poder nutrir, com toda a sua força, o futuro que está gestando dentro de você. Nos momentos em que a evidência do mundo o fizer vacilar, você pode se ancorar em um voto de lealdade à imaginação. É um pacto silencioso com a sua própria alma. Sempre que a realidade 3D lhe apresentar algo contrário ao seu desejo, pratique dizer internamente, com a calma de quem sabe um segredo: isso é apenas uma sombra do passado. A minha lealdade não é com as sombras. A minha lealdade é com a luz da minha imaginação, que é a única e verdadeira realidade. Repita isso como um mantra que acalma o coração e reafirma onde está o seu verdadeiro poder. E para que você nunca se esqueça dessa verdade, guarde esta metáfora em seu coração. Imagine que você está grávida de seu filho mais desejado, que é a sua nova realidade. O mundo exterior são os médicos céticos que, olhando para a sua barriga ainda pequena, nos primeiros meses, dizem que não há nada ali, que é tudo imaginação sua. Ignorar a realidade é o ato sagrado da mãe, que com um sorriso sereno ignora as opiniões externas, coloca a mão sobre a própria barriga e sente o leve movimento que só ela pode sentir. Ela sabe em seu coração, com uma certeza que transcende qualquer diagnóstico, que a vida que cresce ali dentro é mais real do que qualquer prova vinda de fora. Seja essa mãe para o seu desejo. Confie no que você sente crescendo dentro de você, pois essa é a única verdade que importa. E assim, a nossa jornada nos trouxe de volta ao ponto de partida, mas com um olhar inteiramente novo. Olhe para trás por um instante
e veja o caminho que percorremos. Saímos da sensação dolorosa de sermos peões passivos no tabuleiro da vida, para nos reconhecermos como os jardineiros conscientes do nosso solo interior. Deixamos para trás a postura do mendigo que pede, para assumir o trono silencioso do soberano que decreta. Abandonamos o papel de ator em um roteiro alheio, para pegar a caneta e nos tornarmos os roteiristas da nossa própria alma. Esta não é uma fantasia. Esta é a síntese do poder criador que sempre habitou em nós. Para que não reste dúvida de que essa magia é real, a ciência moderna vem ao nosso encontro, nos dando a mão. A visão final de Bruce Lipton, através da epigenética, nos oferece a prova. A ciência hoje nos mostra que nossas percepções, nossos sentimentos e nossas crenças mais profundas não são apenas pensamentos abstratos. Eles são sinais químicos e elétricos que alteram a leitura dos nossos próprios genes. Ser escolhido pela vida é, na verdade, o ato de escolher as percepções e os sentimentos que ativam os genes da saúde, da vitalidade e do bem-estar. Nós estamos a cada momento instruindo nossas células sobre como elas devem se comportar. A prova definitiva desse poder está em algo que todos conhecemos: o efeito placebo. Ele nos mostra, de forma inquestionável, que a mente, através da pura crença e do sentimento, pode criar uma realidade bioquímica no corpo que leva à cura física. E a pergunta que ecoa a partir dessa verdade é imensa. Se a sua mente pode controlar a sua biologia a este ponto, por que não poderia fazer o mesmo com a biologia da sua vida? Ser escolhido pelo universo é, em essência, dar a si mesmo o placebo mais poderoso de todos. A crença inabalável de que a sua consciência é a causa primeira e final de tudo o que você experiencia. Expandindo nosso olhar, Gregg Braden nos lembra que não vivemos em um universo mecânico e indiferente. Vivemos dentro de uma grande matriz divina, um campo holográfico inteligente que funciona como um espelho. O verdadeiro controle mental é o ato de criar um padrão claro e coerente de pensamento e emoção em nosso coração. E a matriz, por sua própria natureza, não tem outra escolha senão espelhar esse padrão de volta para nós em larga escala. O que você sente em seu pequeno mundo interior, o grande espelho do mundo, projeta ao seu redor. Portanto, o convite final à maestria não é sobre força, luta ou controle no sentido duro da palavra. É sobre alinhamento, sobre sintonia. É descobrir que ser escolhido não tem nada a ver com sorte, mas sim com a decisão consciente e amorosa de assumir o seu lugar como o poder operante em sua própria vida. É aceitar a responsabilidade e a alegria de ser a causa. E agora eu deixo você em silêncio, com uma última pergunta. Deixe que ela não seja respondida pela mente, mas sentida pelo coração. Agora que você sabe que é o roteirista, o jardineiro e o soberano do seu reino, qual realidade você vai decretar para si mesmo a partir de hoje? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente a sensação que sentiu assistindo o vídeo. Nos vemos amanhã. Até breve.